paz do Senhor, igreja. Amém. Vamos nos pôr de pé, que eu já vou ler primeiro a palavra, em reverência à palavra de Deus. Nos colocamos de pé, e quando nós se apresentarmos a Cristo, naquele grande dia, estaremos de pé diante da presença do Cordeiro. Quando nós aceitamos Ele como o único Salvador, quando nós recebemos Ele em nosso coração, quando nós se arrependemos do nosso pecado, quando aconteceu isso, no dia do nosso batismo nas águas, então neste momento nós ajoelhamos perante os pés de Jesus. Neste dia nós abraçamos os pés dele e pedimos perdão das nossas falhas, dos nossos erros do passado. Agora, quando nós estivermos perante ele naquele grande dia, estaremos de pé perante o Senhor da Glória. Então a palavra de Deus fala assim em Marcos 14, verso 53. Diz o título: Jesus diante do Sinédrio. Levaram Jesus ao sumo sacerdote, e então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Sentando-se ali com os guardas, esquentava-se junto ao fogo. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando depoimentos contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte, mas não encontravam nenhum. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes. Então se levantaram alguns e declaravam falsamente contra ele. Nós o ouvimos dizer: destruirei este templo feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos de homens. Mas nem mesmo assim o depoimento deles era coerente. Depois o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: você não vai responder à acusação que estes lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo, o Filho de Deus bendito? Sou, disse Jesus. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou: por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia? Que acham? Todos o julgaram digno de morte. Então alguns começaram a cuspir nele, vendaram-lhe os olhos e, dando-lhe murros, diziam: profetiza. E os guardas o levaram, dando-lhe tapas. Amém? Pode se assentar, irmãos, para nós meditar um pouco nesta palavra, neste acontecimento real, verídico. É uma parte da vida de Jesus Cristo. Esta parte já foi mais dolorida, foi triste essa parte. Então, vou falar um pouco de sinédrio, né? O sinédrio, o que é o sinédrio? Ali onde levaram Jesus ao sumo sacerdote. Então, o sinédrio é a mais alta corte religiosa e judicial dos judeus, constituída de 70 anciões e um sumo sacerdote. Quando Roma conquistou a Palestina, determinou que o sinédrio até poderia condenar à morte, mas só executaria a sentença com a autorização do governador romano. Por isso, os membros do sinédrio, após julgar e condenar Jesus, levaram-no ao general romano Pôncio Pilatos para executar a sua sentença de morte.
Então é este lugar, o Sinédrio, onde permanecia esta corte, esses homens que fizeram essa tamanha maldade com Jesus. E eu fico imaginando aquela multidão. Jesus já tinha sido preso, ele passa pelo Sinédrio, depois ele vai diante de Pilatos, e neste momento a cidade toda alvoroçada. Imagina aquela gentarada, aquela correria, aquela notícia, aquele acontecimento, e prenderam Jesus. E eu fico imaginando os seguidores de Cristo, tudo também ali, né? Nesse momento você vê que Pedro que está ali no momento tentando ver também o que vão fazer com Jesus. Pedro está ali meio escondido no meio deles. Quantos discípulos estariam ali para o lado de fora esperando, né, até que eles levassem Jesus até o pátio? Quantos estavam ali chorando, vendo o que ia fazer com o mestre, o que ia fazer com aquele que só tinha feito bem, aquele que tinha curado enfermos, aquele que tinha ressuscitado mortos, aquele que tinha expulsado demônios, que tinha prometido promessas de vida, aquele que fez uma oração linda em 17 de João, a oração mais comprida que Jesus fez é essa oração que ele fala ali dos discípulos, que ele fala de nós, para o Pai guardar nós, para proteger, para não tirar nós do mundo, mas para livrar nós do mal. E aquele homem maravilhoso estava ali perante esses homens líderes religiosos, aqueles mestres da lei, aqueles homens que não conseguiram, não aceitaram, eles não quis reconhecer que Jesus veio para salvar o mundo, para dar a vida eterna. E ali ele estava perante esses homens malvados, esses homens cruéis. Então ali eu fico imaginando aquela multidão, pessoas chorando lá escondido no meio da multidão, outros lá curiosos mesmo para ver Jesus ser condenado, para ver maltratar ele, outros ali esperando para fazer a rebelião, para gritar mesmo, para ajudar a condenar Jesus. E eu fico pensando, que triste sorte dessas pessoas que não aceitaram, que não reconheceram ele. E no mundo de hoje, essas pessoas ainda existem. Aqueles morreram, se morreram sem aceitar Jesus, sem se converter depois, estão esperando a ressurreição da condenação, porque a palavra assim diz, porque Jesus fala, é a palavra o julgará naquele dia. Então se eles morreram com aquele coração mau, não aceitando Jesus, a palavra já julgou eles e eles aguardam para o juízo final. Então quantos hoje em dia estão colocando Jesus diante do Sinédrio? Isso não acabou, essa cena não acabou ali. Essa cena continua e continua, e nós já estamos em 2000 anos, 2011, e essa cena continua. Muitos estão colocando Jesus perante o Sinédrio, estão caçando acusações para fazer contra ele, estão procurando falha em alguém que é tão perfeito, que é Deus para nós. Quantas pessoas estão acusando, e aqui eles falam que Jesus estava blasfemando, que Jesus blasfemou, e sendo que eles estão blasfemando contra a verdade, contra Jesus. Então isso está ocorrendo até hoje. Às vezes as pessoas leem esses acontecimentos de Jesus só pensando no passado. Aconteceu e acabou. E isso está acontecendo. Continua, os mesmos homens maus estão na terra, existem até hoje. Existem os discípulos de Jesus, que somos nós, somos todos vocês, todos que estão cumprindo, que estão obedecendo, que estão vivendo as palavras de Jesus. Existem os discípulos de Jesus, que é aqui, que é o sal da terra, e existe esses que estão crucificando Jesus, que estão acusando, que estão cuspindo na cara dele, que estão batendo na face dele. Fala que esmurraram, deram murro, brincaram com Jesus, batiam em Jesus, aquela gente assim em volta dele, Jesus atordoado, já com a coroa de espinho, já começam a judiar dele e fala aí quem te bateu, querendo provar, se você é Deus, fala aí meu nome, fala aí quem foi que te bateu.
uma blasfêmia terrível, uma malvadeza terrível, pessoas covardes. E essas pessoas estão aí, existem. Jesus, a voz de Jesus está aí clamando, o Evangelho está sendo pregado, Jesus está gritando, chamando: venha que eu estou voltando, creia em mim, creia na minha palavra. E as pessoas não estão dando crédito, estão todos dispersos, estão achando que tudo isso foi uma historinha do passado e está gravado nesse livro e acabou a história. E não sabe que essa história é real. Pessoas que camuflam a verdade de Jesus, aqueles que tentam, até fala de Jesus, mas por outro lado tiram o poderio dele. Pessoas que rebaixam o cargo de Jesus. Jesus está no trono, está no céu, está num cargo muito alto. Outros rebaixam Cristo. Todas essas pessoas, tudo isso, pessoas que fazem isso, pessoas que põem ele, falam coisas, põem Jesus falou isso e Jesus não falou. Todas essas pessoas estão colocando Jesus diante do Sinédrio novamente. Pessoas que não reconhecem ele como Deus, pessoas que não reconhecem a morte dele, a intenção da morte dele, a ressurreição, aqueles que não creem que ele ressuscitou e que ele nos ressuscitará também no último dia. Essas pessoas que não creem nesse plano maravilhoso de Cristo estão também colocando ele diante do Sinédrio novamente. Essas pessoas que de todas as formas estão vindo falar, ou fala não, isso é bobeira, isso é povo fala demais, os crentes estão falando demais, não creio nesse plano, isso é impossível acontecer. Pessoas que acham que é impossível acontecer, está pondo Jesus perante o Sinédrio. Então nós temos que ter muito cuidado com o que nós falamos, com o que nós pensamos, com o que nós praticamos. Jesus, o momento dele ficar em silêncio, ele ficou. Tem hora que perguntou, ele ficou em silêncio, porque ele sabia. Jesus sabia o que eles iam fazer, o que eles iam falar, o que eles iam perguntar. Jesus já sabia tudo. Jesus sabia que as testemunhas ali era falsa. Jesus já sabia que ia ser açoitado, mas tudo tem o tempo dele, tinha o plano dele. Teria que acontecer para ele dizer: está consumado. Porque antes de acontecer este fato aqui dele diante de Sinédrio, ele já tinha conversado com os discípulos, falando: eu vou ser entregue, mas não turba o coração, eu vou enviar alguém para ficar com vocês, eu vou deixar alguém. Eles estão pensando o quê? Que vai se livrar de mim e vocês vão ficar aí órfãos, desamparados? Não, não chores, não fique triste, que eu vou deixar alguém, que é eu também, que é o Espírito Santo. Eu vou deixar ele com vocês, ele vai convencer vocês, ele vai ensinar, ele vai redarguir, ele vai corrigir, ele vai encher vocês da minha palavra. Eu vou deixar alguém muito especial para vocês. Então não fique triste, não fique desconsolado, porque eu enviarei o Consolador. É lícito que eu seja entregue para esses homens, para Pilatos, para Caifás, para esses homens malvados. É lícito que eu seja crucificado. Mas eu voltarei, eu vou voltar, eu venho de volta buscar vocês. Aleluia. E hoje nós aguardamos essa promessa de Cristo, nós estamos aguardando isso, os sinais estão acontecendo, está acontecendo, todos os sinais estão indicando para a volta dele, está apontando para a volta dele, e eu fico feliz, porque tudo está cumprindo, a palavra de Deus está se cumprindo. Jesus, acho bonito, né, que essa parte aqui, nós comentamos um pouco antes e confirmou. Eu nem sabia que tinha essa parte, nós estávamos lendo em outro versículo, e ele fala: e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Aleluia. Amém? Aqui ele fala que vereis o homem,
o Filho do Homem, assentado à direita do Poderoso. Aqui tem duas pessoas. O Filho do Homem, assentado à direita do Poderoso. É Deus e Jesus, o Pai e o Filho. Eles virão assentado, vindo para pôr juízo, para pôr justiça, para pôr igualdade. Esse encontro do Pai e o Filho, que acontecerá no juízo final, para pôr ordem, para que os salvos tenham a vida eterna, para que só a paz reina eternamente. Falar de eternamente é muito forte, é eterno. Amém, irmãos? Amém. Aleluia, Jesus. Eu vou encerrar a mensagem. Foi até aqui que o Espírito Santo falou em meu coração. Eu espero que os irmãos meditem mais nessa palavra. Esta parte de Jesus diante do Sinédrio tem muitas coisas para nós tirar, tem muitas coisas mesmo. Nós começar a analisar o que Cristo falou, o que Ele mandou nós fazer, e a gente analisar quem eram esses chefes dos sacerdotes, o que os líderes religiosos faziam, os mestres da lei, quem eram esses homens, quem eram esses homens para estar fazendo isso com Jesus, por que eles fizeram isso com Jesus. Se vocês começarem a analisar, estudar bem essa palavra, você vai tirar muito deste capítulo, você vai tirar muito desse acho que é 12 versículos que tem aqui, se não me engano. Você vai tirar muita lição e vai se preocupar muito por pequenas coisas, pessoas pondo Jesus perante o Sinédrio. E que fica essa palavra de alertação para vocês examinar, para vocês olhar o seu coração e ver no que está errando e falar: meu Deus, Deus me livre de eu colocar o meu Senhor, o meu Jesus perante o Sinédrio, porque não foi fácil esse momento de Jesus. Amém, irmãos?